Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre as doenças respiratórias comuns desta época do ano, como tratar, como amenizar os transtornos e, claro, o que você não deve fazer, você confere em instantes aqui no Observações. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A sua casa também é um mundo? O Number One te leva para o intercâmbio em Londres nas férias de janeiro com professor guia e curso de inglês na melhor escola do Reino Unido. Passeios na França, Portugal e Escócia para uma experiência incrível. Agende seu atendimento 3232-3090. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A Águas de Pará de Minas conta com meios sustentáveis para o descarte do seu óleo de cozinha usado. Acesse o site trataoleo.grupoaguasdobrasil.com.br e confira a localização dos pontos de entrega voluntária. A cada 4 litros de óleo usado entregues, você ganha 1 litro de óleo novo. Seja um cidadão consciente e participe do programa Trata Óleo. Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. Acesse o site trataoleo.grupoaguasdobrasil.com.br. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Segundo especialistas, estamos vivendo na era das doenças respiratórias. As últimas epidemias e também a última pandemia atacou diretamente o nosso sistema respiratório. E isso já mostra que o ser humano precisa se adaptar à nova realidade, que são aí as doenças respiratórias. Bom, e para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui hoje no Observações o médico otorrinolaringologista Dr. Jason Peixoto, que vai falar para a gente sobre as diversas formas de tratamento e o que você não deve fazer aí durante o dia a dia para amenizar os transtornos. Bom, Dr. Jason, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar desse caso, dessa situação das doenças respiratórias que, como eu disse, os especialistas já estão alertando que a gente está vivendo na era desse tipo de enfermidade, né? Isso a gente nota, no nosso consultório, há um aumento muito grande, das doenças respiratórias, porque essa combinação, o tempo frio, seco, com baixa umidade relativa do ar, sem dúvida nenhuma acaba afetando o mecanismo de funcionamento da via respiratória. A via respiratória, ou seja, o nariz, a garganta e o pulmão, ele precisa, para funcionar de uma maneira eficaz, uma umidade, ele precisa estar molhado.
ele precisa de uma determinada temperatura. Então, quando há essas mudanças bruscas de temperatura, tempo seco, tempo frio, acaba que há uma diminuição do funcionamento de defesa da árvore respiratória. A nossa árvore respiratória, ela tem como se fossem pequenas vassourinhas, que são os cílios, que fazem a varredura, ou seja, fazem a limpeza de partículas, né, de poluentes, de vírus e de bactéria que tenta adentrar na árvore respiratória e causar infecções. Então, nessa época do ano, acaba que a gente perde esse mecanismo que é altamente eficaz o quê? Da proteção de doenças. Então, por isso é importante o quê? Beber bastante líquido, hidratar bastante a via aérea, para a gente não perder o quê? Esse mecanismo natural de defesa. Uma outra questão que a gente vê que aumenta muito as doenças respiratórias é porque, né, na época do tempo frio, acaba que as partículas, né, poluentes que causam, né, não só processos irritativos, mas também processos inflamatórios na via aérea, elas acabam ficando mais sedimentadas no ar que nós respiramos. Ou seja, tem mais dificuldade de dispersão dessas partículas. Então a gente acaba inalando mais essas partículas que são altamente agressivas na árvore respiratória, e essa agressão acaba favorecendo o quê? A proliferação e a invasão de vírus e bactérias na nossa árvore respiratória, podendo levar a quadros de sinusite, a quadros de infecções de garganta, a quadros de pneumonia. E uma outra questão que favorece muito a questão de doenças respiratórias nessa época do ano é porque nós acabamos mudando nossos hábitos comportamentais. Então a gente diminui a ingestão de água, a gente diminui a realização de atividades físicas, a gente muda a dieta, ou seja, a gente come menos frutas, menos verduras, e isso num contexto como um todo acaba o quê? Favorecendo ainda mais a desidratação da via respiratória e favorecendo o quê? O acúmulo de poeiras e uma posterior infecção da árvore respiratória. Agora, esse cenário que eu trouxe aqui no início do programa, né? Especialistas dizem aí que a gente está vivendo a era das doenças respiratórias. Por que isso está acontecendo e por que as últimas doenças, né? Nós tivemos aí epidemias, né? A própria pandemia de Covid-19, que é o SARS-CoV-2. Por que essas pandemias e essas epidemias têm atingido o nosso trato respiratório com cada vez mais frequência? Hoje a gente vê que nesses últimos 20 anos, basicamente, houve um aumento muito grande da industrialização. Ou seja, as pessoas deixaram de morar no campo, principalmente no nosso país, e foram para os grandes centros. Então, esse aumento de pessoas nas cidades grandes, com maior número de carros, maior número de caminhões, maior número de ônibus, fez com que aumentasse o quê? A eliminação de partículas, né, que são altamente agressivas para a árvore respiratória. Houve com isso que uma diminuição também um aumento do desmatamento, ou seja, uma diminuição das nossas florestas, não só no meio rural, mas também no meio urbano, ou seja, as cidades também deixaram de ter um planejamento, de plantar mais árvores, de fazer um reflorestamento e um planejamento mais adequado, né, para que se haja o quê? Uma maior eliminação dos gases tóxicos, principalmente o monóxido de carbono. Então, isso nesse contexto, né, de um aumento da industrialização com eliminação maior de partículas que agridem a árvore respiratória, a diminuição do número de árvores, com o maior número de carros, né, isso num contexto como um todo fez com que houvesse o maior número de doenças respiratórias. E hoje quais são as doenças que mais acometem o ser humano? Hoje a gente sabe que quase que 37% a 42% das pessoas têm algum quadro alérgico. As doenças mais alérgicas nessa época do ano, que a gente vê, essa época do inverno, ou mudanças bruscas de temperatura, são os quadros de rinite alérgica, que é a famosa alergia no nariz, os quadros de asma e bronquite, que é a famosa alergia no pulmão. Agora, a gente tem visto também que ano após ano as pessoas não preservam o meio ambiente, não mudam o estilo de vida, né? As pessoas cada vez mais sedentárias, né? Recentemente a gente até colocou no jornal aqui da TV que o número também de doenças que ali do osso, né? Como artrose, tem aumentado também e vai aumentar até 2050 por conta da obesidade, né? Dessa questão também das pessoas ficarem nesse sedentarismo desenfreado, que hoje é tudo no telefone, as pessoas até para trocar de canal trocam no controle remoto. Antigamente tinha que levantar de casa, levantar do sofá, né, para trocar de canal. Então, qual que é a sua perspectiva aí no curto, médio prazo, se esse estilo de vida que a gente tem levado não for modificado? São mais e mais doenças que vão vir por aí? Sem dúvida nenhuma. E uma das grandes doenças que hoje nos preocupa muito é a obesidade.
E a obesidade tem uma relação também direta nessa questão do aumento de doenças respiratórias. A gente sabe que o tecido adiposo ele libera substâncias que podem piorar os quadros alérgicos, e a obesidade, como você disse, hoje ela teve um aumento muito grande, principalmente hoje nas crianças, nos adolescentes, que diminuíram muito a realização de atividade física. Hoje é difícil de você ver uma criança jogando bola na rua, né, correndo atrás de uma pipa. Então, realmente, elas preferem ficar na maior parte das vezes com os smartphones, né, trancadas no quarto jogando videogame, e essa mudança está sem dúvida nenhuma colaborando para que haja não só o aumento da obesidade, e também das doenças respiratórias, diretamente pela obesidade e diretamente pela mudança do hábito comportamental, porque acaba que a criança ou o adolescente fica mais no quarto, e o quarto acaba que tem o quê? Uma maior proliferação de ácaro, porque o quarto fica fechado, então ele não é ventilado, ele não é arejado, ele não é visitado pelo sol, e isso faz com que haja o quê? Uma maior proliferação de ácaro, e como esse adolescente, essa criança fica mais tempo trancado no quarto, acaba que é um maior estímulo do seu sistema imunológico. E isso desencadeia o quê? Mais quadros alérgicos. Agora, em relação à natureza, também a gente tem visto aí que ano após ano, né, as pessoas têm tacado fogo, principalmente aqui em Pará de Minas, né, em nossas serras, em qualquer areazinha verde, o pessoal está indo lá e tacando fogo. Então, essa poluição também é outro fator principal que causa as doenças respiratórias. Essa época do ano é característico aqui, quase aqui na nossa região, né, o aumento, né, das queimadas, e isso é um fator agravante a mais de um contexto já ruim, né? Porque, como eu disse anteriormente, acaba que o tempo frio e seco, acaba que as partículas, né, poluentes, principalmente eliminadas pelas indústrias e pelos veículos automobilizados, elas acabam o quê? Sedimentando mais no ambiente que nós respiramos, então isso agride mais a árvore respiratória e, acrescentado a isso, as queimadas acabam o quê? Piorando a irritação da árvore respiratória e favorecendo o quê? Os quadros, não só de quadros alérgicos, mas também de quadros infecciosos. Tanto é que há um aumento de quase 40% nos prontos-socorros por doenças respiratórias quando começam os incêndios, né? Principalmente as crianças e os idosos, que são a faixa etária mais acometida nessa época do ano, né? Os idosos, pela questão de uma árvore respiratória mais deficitária para responder às agressões, o seu sistema imunológico é menos eficaz, e a criança também o quê? Um sistema imunológico menos eficaz, ou seja, um pouco mais fraco, e também o calibre das vias aéreas. A via aérea da criança é menor. Então, acaba que ela tem uma resposta mais exacerbada quando ela é agredida por um poluente, ou por uma fumaça, ou até mesmo por um vírus ou uma bactéria. Agora, em relação também ao estilo de vida, hoje em dia muitas pessoas têm vícios, né? Principalmente vício aí no famoso cigarro eletrônico, os vapers, né? Então tem os vapers aí, né? Esse cigarro eletrônico, o próprio cigarro. Então isso também tem feito um grande malefício, não só agora, mas ao longo dos tempos, né? Sem dúvida nenhuma. E a Organização Mundial de Saúde já tem nos alertando, né, esses cigarros eletrônicos, muitos deles, né, tem o tabaco, né, então não são inofensivos, né, como muitas pessoas imaginam, e tem estudos que mostram que, na verdade, de cada 5 pessoas que iniciam com cigarro eletrônico, 3 delas passam para o cigarro habitual. Então tem a nicotina, né, em alguns desses cigarros eletrônicos, né, então não é tão inofensivo igual as pessoas imaginam, e também essa questão o quê? Do hábito se transformar o quê? Para um vício, né? Que é de sair do cigarro eletrônico e, entre aspas, pular para o cigarro habitual. Então, realmente, isso tem nos chamado a atenção, e a gente orienta para que os pais realmente trabalhem e não deixem, né, os seus filhos entrarem nessa questão de cigarro eletrônico, nessa moda de falar que é altamente nocivo, que não tem nada de inofensivo. E nós temos que orgulhar, porque o Brasil é um dos poucos países que fez um trabalho muito, muito firme, muito bem sedimentado, e nós colhemos grandes frutos nessa questão do trabalho, né, e da efetividade do abandono do tabaco. Nós não podemos voltar atrás num programa que foi tão efetivo, né, e foi exemplo no Brasil. E isso a gente consegue ver quando você vai para alguns países da Europa, às vezes até nos choca de ver tantas pessoas fumando, né, em restaurantes, em ambientes públicos, e aqui no Brasil nós não vemos isso. Então, talvez essa questão dessas políticas públicas do abandono do tabaco, nós temos que mantê-las cada vez mais efetivas, e não retornar,
né? Não deixar o cigarro eletrônico, entre aspas, ser uma cortina de fumaça para que seja reativado novamente, principalmente esses adolescentes, para que daqui 10 a 15 anos eles não sejam dependentes da nicotina. Agora, também tem que haver política pública contra esse novo tipo de cigarro, porque a gente sabe que a Anvisa não permitiu, né, a venda deles no Brasil, porém, indo nas festas, o que você mais vê são aquelas pessoas que vendem doces, balas, tá ali com aquela bandeja e fala, tem vape, então acaba vendendo aquilo, você não sabe de onde que é aquela substância, você não sabe o que aquilo ali vai fazer no seu organismo, e agora até rolando uma propaganda na TV muito interessante de um jovem que ele não consegue nem falar, ele fala através de cartolinas ali, de folha A4, Chamex, justamente porque ele perdeu a habilidade de falar porque ele está com uma traqueostomia aqui. Então isso também tem que se conscientizar os jovens, porque além do vício em nicotina, dos processos prejudiciais ao pulmão, também mexe com todo o organismo, né? Muitos deles são importados de países, né, cuja a idoneidade e as fiscalizações não são efetivas, né? Então já foram encontrados até vestígios, né, de maconha, de cocaína. Então realmente eu fico alerta para os pais aí ficarem atentos e realmente a gente trabalhar junto para que isso não seja liberado. Tá certo, então, Dr. Jason, a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. Pará de Minas é bem melhor com você. A nossa cidade só funciona bem quando você ajuda os vereadores a trabalharem no que realmente é importante para a gente. Fique de olho na sua rua, na unidade de saúde perto da sua casa, na escola do seu filho e em tudo que acontece onde você vive. Acompanhe o trabalho do Legislativo, dê sugestões, participe das reuniões toda segunda-feira às 18 horas e também no YouTube. Vem para a Câmara, a sua vida passa por aqui. Um excelente artigo intitulado Uma Palavra aos Pais, escrito em meados de 1920 pelo inglês Arthur W. Pink. Quem foi ele? Foi um evangelista e teólogo inglês. Nasceu na Inglaterra. Ele apresenta 4 princípios bíblicos para a educação dos filhos. Dividirei por programa 1 ou 2 de cada vez. Se você conhece pais com crianças novas, divulgue, pois este programa será reprisado. Você também pode pedir a eles para entrar em contato comigo. Terei o maior prazer em auxiliar. Como Arthur mesmo afirmava, a tarefa que Deus confiou aos pais não é fácil, em especial nestes dias excessivamente maus. Entretanto, poderão obter a graça de Deus se a buscarem com sinceridade e confiança. Pink enumera 4 deveres confiados por Deus aos pais. O primeiro é instruir os filhos no conhecimento de sua palavra, como está escrito. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22:6. Conforme nota da Bíblia de Estudo de Genebra, a fé bíblica demonstra uma grande preocupação com a transmissão das verdades de Deus de uma geração para outra. Continuaremos sobre este assunto no próximo programa. Um abraço e Deus te abençoe. A escola Advance Instituto de Ensino está há mais de 10 anos no mercado com a melhor estrutura e metodologia de ensino de Pará de Minas, preparando sempre seus alunos para o mercado de trabalho. A escola oferece mais de 100 cursos, entre eles informática, cursos profissionalizantes, inglês, EJA e cursos na área da saúde. As aulas são ministradas por professores experientes que oferecem acompanhamento diferenciado e individualizado para cada aluno. Hoje, com os meus 16 anos, eu procuro ter o meu primeiro emprego no mercado de trabalho como menor aprendiz. E aqui na Advance também, eles te indicam para diversas empresas. Então, procurando a Advance, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Venha você também fazer parte da família Advance e se destacar no mercado de trabalho.
A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta com observações que hoje fala sobre as doenças respiratórias e aqui comigo o Dr. Jason Peixoto, otorrinolaringologista. O Dr. Jason, vou agora voltar com observações e com uma pergunta que para muitos pode parecer polêmica, que é em relação à pandemia da Covid-19. Nós vimos aí, que a pandemia, ela atingiu diretamente, como eu disse no início do programa, o sistema respiratório. Mas mesmo hoje com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, acabando com a questão da pandemia, com a marca pandemia por conta que ela foi controlada, ainda há muitos reflexos disso. Então, hoje, como você, como médico, tem percebido os reflexos e as sequelas provocadas pela Covid-19 que até hoje estão surgindo? Eu ouço muito no meu consultório, doutor, eu não sou a mesma pessoa depois que eu tive Covid. Talvez essa frase, pelo menos umas 2, 3 vezes por dia, eu ainda ouço ainda. E realmente a gente evidencia, Muitos pacientes falam, doutor, eu não tinha nada, eu não era alérgico, eu não espirrava, eu não coçava, eu não tinha falta de ar. Depois que eu tive Covid, agora qualquer cheiro, qualquer mudança de temperatura, eu coço, espirro, ou eu sinto um pouquinho de falta de ar. Mesmo pacientes que não tinham um passado alérgico, nem com eles e nem em parente de primeiro grau. Ou seja, o papai, a mamãe e os irmãos não eram alérgicos, Então isso a gente tem observado, que realmente essa questão do Covid, ele alterou essa resposta imunológica, Ele alterou essa questão da resposta pulmonar, ele alterou essa resposta nasal, que a gente vê que tem muitos pacientes que infelizmente perderam o olfato e não voltaram, mesmo depois de medicações, de tratamentos intensivos, Essa questão da garganta, da faringe, das cordas vocais, teve muitos pacientes que ainda não voltaram com o padrão vocal que tinha anteriormente, antes de ter o Covid. Essa questão da árvore respiratória, doutor, antigamente eu andava 2, 3 quilômetros, hoje eu não consigo, hoje eu caminho 600 metros, a gente vê que tem alguns pacientes que realmente a capacidade pulmonar dele diminuiu, então isso a gente vê no consultório, Então a gente sabe que realmente o Covid foi realmente uma doença que marcou a nossa geração, principalmente a nossa classe médica, que nós tivemos, vamos dizer assim, do início até no auge da pandemia, no início até no auge, realmente nos assustou e ainda nos assusta, porque realmente é uma doença que ainda nós temos que aprender muito com ela. Eu acho que ainda vai ter mais ou menos uns 5 anos de estudo para a gente ter respostas claras e consistentes, de realmente como que foi a resposta do nosso sistema imunológico em relação a essa infecção. Mas isso é bem claro, que realmente o Covid ele deixou sequelas
E muitas dessas sequelas, a gente não pode falar irreversível, porque nós ainda estamos nesse contexto, apesar de não estar tendo números tão exacerbados, mas não raras vezes a gente atende 1 ou 2 casos por mês ainda, então, ou seja, nós não estamos isentos dela ainda, mas realmente a resposta imunológica e a resposta dos tecidos do nosso corpo, principalmente pulmão, nariz, garganta, árvore respiratória como um todo, sentiram o efeito dessa infecção. Agora, quais foram as principais sequelas, né, registradas no pós-Covid? Muitas pessoas desenvolveram aí bronquite, asma também, como que foi isso? Da minha área de otorrino, o que eu mais vi de sequela foi perda de olfato, alteração ou diminuição do olfato. Questão de alteração vocal, doutor, minha voz não é a mesma, eu era cantor, hoje eu não consigo cantar 2 ou 3 músicas, e da parte pulmonar o que a gente mais viu foi isso, doutor, eu não tinha asma, não tinha bronquite, ou seja, eu não tinha alergia pulmonar, e hoje qualquer cheiro forte, qualquer mudança de temperatura, ou brusca de temperatura, me dá crise de tosse, né? Crise de tosse, falta de ar, e não raras vezes eu chio o peito, ou seja, uma crise de asma, uma crise de bronquite. Agora, em relação também a esse agravamento da Covid, e não só da Covid, né? Nós vemos aí outras doenças também voltando, como sarampo, rubéola, né? Nós estamos vendo aí uma crescente desse retorno de doenças que antes acometiam o ser humano e que foram erradicadas, mas que agora, por teimosia das pessoas em não se prevenirem, não se imunizarem, estão aí voltando novamente. Como que você tem percebido também isso no aspecto da respiração? Isso também nos chamou muita atenção, não só durante a pandemia, mas antes da pandemia, há mais ou menos. Na verdade, isso é uma das poucas coisas também do sistema de saúde brasileiro que nós deveríamos nos orgulhar. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, realmente o nosso calendário de vacinação era muito bem exigido e era realizado, e nos últimos 15 anos realmente houve o quê? Uma diminuição, houve um decréscimo muito grande da vacinação das crianças. Isso a gente já vem observando nesses últimos 10, 15 anos, talvez por falha das políticas públicas, né, de informar, de esclarecer melhor a população, de mostrar realmente a efetividade, né, de nós médicos também insistir nessa questão da efetividade de vacinas, né, porque tem vacinas consagradas, né, a vacina da poliomielite, a vacina do sarampo, a vacina da rubéola, da febre amarela, ou seja, são vacinas já consagradas, né, que até então, até 15, 20 anos atrás, era um orgulho o nosso calendário vacinal. Mas nos últimos 15 anos, realmente, a gente sentiu que houve um decréscimo, né, da adesão dessas doenças até então preveníveis, da questão da gripe, e isso piorou depois da pandemia. Talvez pelo fato das pessoas darem mais importância ao Covid, e até mesmo por causa do medo, até mesmo por causa da questão do isolamento, acabou com que as pessoas não se dirigiam nos postos de vacinação. Ou por até questão de prioridade, elas se focaram mais na questão do Covid e esqueceram um pouco essas doenças. E muitas delas também, ficaram confusas, né, tanto de desinformação, né, de excesso de informações erradas, que nós, né, principalmente a população foi bombardeada, isso acabou levando a uma confusão, até mesmo da efetividade de vacinas já consagradas. Então, eu acho que essa página da nossa história em relação às vacinas vai ter que ser reescrita novamente. Eu acho que o Ministério da Saúde vai ter que fazer um trabalho intensivo, né, no sentido assim de ganhar, entre aspas, uma credibilidade e uma aceitação maior da população, né? O nosso calendário vacinal no meu entendimento, depois dos Estados Unidos, para mim é o mais efetivo que tem. Então, eu acho que o Ministério da Saúde vai ter que fazer um trabalho muito sedimentado, muito sério em relação a realmente cativar, entre aspas, a população e mostrar a efetividade desse nosso sistema para que a gente seja orgulho novamente. Porque senão nós vamos começar a ter doenças até então que já estavam erradicadas. A poliomielite, né, o sarampo, a rubéola,
né? Então, isso eu acho que nós temos que, o mais rápido possível, retomar novamente a credibilidade do nosso cartão de vacina. Agora, e por falar em credibilidade, a gente tem visto aí também que muitos grupos de WhatsApp existem hoje em dia, né, de Telegram também. O que não falta é desinformação, né? A gente até tem mídias oficiais aí também que mais desinformam a população do que informam. Então, cabe também à população não acreditar em qualquer coisa, né? Eu sempre falo aqui nos meus programas e no jornal também da importância de você acreditar a informação com pessoas sérias, pessoas comprometidas realmente com o bom jornalismo, com a boa informação, porque nem sempre tudo aquilo que se fala, né, que o que você ouve falar é verdade e você acaba prejudicando a sua própria saúde, da sua família, da sociedade como um todo, por conta de fake news, né? E isso eu acho que o Ministério da Saúde deveria, sem dúvida, chamar essa responsabilidade, porque nós sentimos muito isso na pandemia, uma falta de uma diretriz, né, de um rumo a ser seguido em nível nacional. Né? Apesar de nós termos diferenças de estados, diferenças, né, em relação à estrutura, mas a resposta imunológica é a mesma. Então, isso nós sentimos na pandemia. Acabou que cada estado, né, ou cada cidade tomava uma determinada conduta. Isso é ruim, isso não dá certo, né? Jamais nós seríamos exemplo no tratamento da tuberculose, da hanseníase, se nós não tivéssemos feito os protocolos a serem seguidos de norte a sul, né, do HIV. Né? Hoje o Brasil é referência no tratamento de HIV no mundo. Né? Por quê? Porque foram feitas diretrizes a serem seguidas de norte a sul. Então, hoje eu acho que deve ser feito, o Ministério da Saúde tem que chamar essa responsabilidade, reativar novamente esse programa, mas que seja feita uma diretriz embasada com dados científicos, ou seja, aí poderíamos envolver várias universidades, a UFMG, a USP de Ribeirão Preto, o Instituto Butantan, e realmente a gente montar um protocolo, uma diretriz a ser seguida em todo o sistema único de saúde e também os sistemas privados, porque aí essa uniformização, ou seja, todo mundo falando a mesma língua, fica mais fácil de nós trabalharmos e a população aceitar o quê? A proposta a ser realizada para o melhor da saúde. Agora, outra questão também que vai muito de frente com isso é a questão da tradição que as pessoas têm de se automedicarem, né? Eu brinco que em Pará de Minas tem mais farmácias do que lojas de roupa e está se encaminhando para isso, porque nunca se viu tanta gente se automedicando, tantas pessoas comprando remédio a Deus dará e tomando aquilo ali, ou seja, às vezes colocando mais resistência para o organismo quando realmente precisar daquela medicação, né? E isso também é um fator que, no meu entendimento, aumentou o número de doenças respiratórias, porque durante a época do Covid, houve, sem dúvida nenhuma, uma automedicação exacerbada. Então, muitas pessoas conseguiram comprar antibióticos, mesmo não podendo, conseguiam comprar antibióticos e tomando desnecessário. Isso fez com que houvesse o quê? Houvesse maior aumento da resistência das bactérias, e esse aumento da resistência das bactérias é um grande problema de saúde pública, porque aí cada vez mais que essa pessoa tiver uma outra infecção, ela não vai responder a um antibiótico habitual. Cada vez mais vai ter que ser um antibiótico mais forte. Então, a pandemia também, ela como houve um maior uso de antibióticos indiscriminados e sem necessidade, houve também uma maior seleção de bactérias, que isso também nós já estamos sentindo no consultório e que vai ter um custo talvez nesses próximos 5 anos, ou seja, nós vamos ter que inventar novos antibióticos mais potentes para combater bactérias que até então antibióticos habituais conseguiam combater. Ok, Dr. Jason, a gente vai agora para mais um intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Não sai daí, a gente volta já já. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A sua casa também é um mundo? O
O Number One te leva para um intercâmbio em Londres nas férias de janeiro com o professor Gui e curso de inglês na melhor escola do Reino Unido. Passeios na França, Portugal e Escócia para uma experiência incrível. Agende seu atendimento 3232-3090. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Quer ficar ligado nas novidades e oportunidades do agro? Vem para a Expo Conecta Agro. A maior feira de Pará de Minas vai mostrar tudo de mais importante e atual para o setor. Produtos e serviços, palestras e workshops, tecnologia, espaço mulher, balcão de negócios e muito mais. Expo Conecta Agro, de 13 a 16 de setembro no Parque de Exposições Chicão. De volta com observações que hoje fala sobre o crescimento das doenças respiratórias. Bom, doutor Jason, depois de falar sobre doenças respiratórias, o que causa, vamos falar então, até que enfim, da prevenção. Como que hoje nós podemos amenizar ou então impedir doenças respiratórias na sociedade, no ser humano como um todo? A gente orienta, assim, medidas individuais é que as pessoas, principalmente nessa época do ano, tomem bastante líquido, do adulto, adolescente, até mesmo idoso, se não tiver doença cardíaca nem doença renal, em média de 1,5 litro a 2 litros de água. Então, o simples fato de beber água, você hidrata a via aérea e melhora o funcionamento de defesa, ou seja, você fica mais protegido para, caso entre um vírus ou uma bactéria, o seu mecanismo de defesa vai trabalhar de maneira mais eficiente. Uma outra medida simples é o uso de soro fisiológico, solução salina em jato contínuo, lavar o nariz pelo menos 2 a 3 vezes por dia, porque isso você consegue limpar, tirar essas partículas que causariam processos irritativos e processos inflamatórios no nariz e até mesmo no pulmão. Então, o simples fato de lavar o nariz, e nós, otorrinolaringologistas, damos preferência para a solução de jato contínuo em spray. Porque aí já tem a pressão correta, não é contaminada e a temperatura correta.
Ou seja, é menos nocivo na árvore respiratória. E ela tem o quê? Um papel de efetividade para tirar esses agentes que pioram as doenças respiratórias. A realização de atividades físicas é incentivada porque a gente sabe que o exercício físico regular, ele fortalece o sistema imunológico. Entre aspas, é uma grande vitamina. Fazer atividade física fortalece o sistema imunológico. Então, que as pessoas continuem com o hábito de realizar atividade física, é lógico que nos horários de menor pico solar, ou seja, ou de manhãzinha ou no final da tarde, e que continue o quê? Tendo uma dieta equilibrada, muita fruta, muita verdura, para quê? Para trabalhar e fornecer o quê? Nutrientes ainda mais para o sistema imunológico. E medidas comportamentais em casa, deixar a casa mais ventilada, mais arejada, deixar o sol entrar dentro da casa, porque o ácaro, que é um grande causador de processos irritativos e processos alérgicos, ele prolifera principalmente onde tem baixa luminosidade e onde não tem sol. Em ambiente fechado. Então, quanto mais aberto, mais ventilado o ambiente, principalmente das 7 até 9 horas da manhã, menos proliferação de ácaro. Trocar a roupa de cama 2 vezes por semana. Se o travesseiro estiver velho, ou seja, mais de 2 anos, trocar o travesseiro, porque o travesseiro é uma grande sede de ácaro. E o ácaro é um grande causador de processo alérgico. E uma última dica é a questão do uso dos umidificadores de ar. Então, aquela pessoa que às vezes trabalha num ambiente pouco ventilado, pouco arejado, pode levar o umidificador, porque o umidificador ele acaba melhorando a umidade do ar e automaticamente você melhora a umidade da via respiratória. E à noite também você pode deixar o umidificador ligado, você deixa de 8 até umas 11 horas da noite, porque já dá uma umidificada no ar ambiente e melhora o quê? O padrão respiratório, melhora a umidade da árvore respiratória, favorecendo o quê? Uma melhor defesa. Agora, em relação à lavagem nasal que você disse, tem que ser feito também com muito cuidado, né? Tem que prestar atenção ali para também não engolir aquela água, então tem que ser toda uma maneira mais especial. Por isso que nós, otorrinos, damos preferência das soluções já prontas, que são jatos contínuos, porque ele tem a pressão correta, ele vai a quantidade correta, não tem contaminação e na temperatura correta. Então, por isso que a gente já dá preferência porque os jatos contínuos, já prontos, os soros fisiológicos em spray. Particularmente, eu não indico o uso das seringas e nem daquelas garrafinhas, porque a pressão é diferente. Então, às vezes, em vez de você lavar a via respiratória, você acaba machucando ela, lesando ainda mais. E, às vezes, acaba, não raras vezes, isso a gente já está atendendo no consultório, crianças com infecção de ouvido, devido à pressão tão forte que às vezes a mãe ou o papai lavou o nariz da criança. Sem contar os vasos sanguíneos. Sem contar os vasos sanguíneos, sangramentos, já tive vários casos de sangramentos nasal, que às vezes a maneira errada de colocar a seringa. Então, eu acho que a gente não pode tentar inventar a roda, entre aspas. Assim, já compra a solução pronta, hoje é bastante acessível, é higiênico e você pode transportar para qualquer lugar. Hoje as soluções salinas prontas de jato contínuo são pequenininhas, você carrega no bolso, carrega na bolsa, onde que você quiser ir, você pode levar ela. Ou seja, uma maneira fácil e altamente eficaz de tratar e prevenir as doenças respiratórias. Agora, o que mais a gente tem visto são pessoas aí buscando tratamentos ou então saber de informações de algum sintoma que está sentindo no Dr. Google, né? Eu falo que o novo médico universal do Brasil é o Dr. Google. Então, assim, tomar cuidado com isso também, porque nem tudo que está lá é necessário que vai caber dentro daquela pessoa. Então, daí a importância de procurar médicos especialistas do trato respiratório para poder prestar atenção naquele sintoma que a pessoa está tendo ali, né? Sem dúvida nenhuma. Então, a internet é bom, né? O conhecimento é bom, mas realmente tem que ser levado em consideração porque a questão de que tem muitas desinformações. Então, realmente, na dúvida, a melhor maneira de se esclarecer a questão de saúde é com um médico de sua confiança. Então a gente orienta aquele paciente que está com uma dúvida, que está inseguro, a melhor maneira que tem realmente é procurar o seu médico da sua confiança, principalmente aquele que já faz o acompanhamento para esclarecimento. A automedicação ela tem um risco muito grande, né? Talvez ela seja até mais perigosa do que a própria doença, né? Então não raras vezes a gente atende pacientes que se tivesse procurado antes
um profissional de saúde não teria evoluído para aquela condição. Então, realmente, a gente não indica a automedicação, aquele paciente que está com quadro de febre, está com falta de ar, está com uma tosse que não melhora, uma tosse persistente, está com uma dor de cabeça que não resolve. Realmente, procure a unidade básica de saúde ou procure o médico da sua confiança para fazer uma avaliação e descartar os quadros mais graves. Agora, Dr. Jason, nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais e a sua mensagem especial aí para a nossa população? A gente orienta que realmente a população não faça as queimadas, né? Porque nós já estamos tendo uma série de condições que é ruim para a árvore respiratória, né? Como eu disse anteriormente. Então, as queimadas, sem dúvida nenhuma, elas pioram muito esse contexto, né? Principalmente das crianças e dos idosos, né? E que as mamães e os filhos e acompanhantes tenham uma atenção especial para as crianças e para os idosos, na questão da água, né? E ofereça bastante líquido para os idosos e para as crianças, né? Porque nesse contexto, não só a desidratação das vias aéreas, mas também do corpo acarreta uma série de condições que às vezes podem até mesmo ser fatais. Então, não raras vezes, às vezes por falta de água, o idoso tem uma tontura, ele cai, bate a cabeça, às vezes tem um traumatismo craniano, uma fratura de fêmur, pelo simples fato dele estar desidratado. E às vezes a criança tem uma resposta, às vezes ele pode evoluir, às vezes era um quadro alérgico que pode evoluir para um quadro mais arrastado de um processo alérgico e pode evoluir para a pneumonia simplesmente pelo fato dele estar desidratado. Às vezes convulsão, às vezes a criança começa a evoluir para um quadro de febre e evolui para convulsão simplesmente pelo fato da desidratação. Por quê? Porque a criança não bebeu, ou o pai ou a mãe não ofereceu. Então, nessa época do ano, a água é fundamental e diga não às queimadas. Ok, Dr. Jason, mais uma vez, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Eu que agradeço, você sabe que é sempre um prazer estar aqui com vocês. E obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Já você que está aí com seu YouTube, vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e sempre que tiver novidades você será um dos primeiros a ser avisado. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!